Nas aulas de matemática do ensino médio, eu lembro sempre dos meus professores de matemática perguntando qual o valor de x. E aí, comparando com os professores de português, eu sempre lembro da clássica pergunta: qual o sujeito da oração? É para responder a essa pergunta que a gente hoje vai estudar língua portuguesa no nosso programa de sintaxe e teremos a nossa segunda aula, na qual falaremos sobre sujeito. Eu sou o Denilson, sou professor de português, e se você gostar desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para receber aí o aviso das nossas novas aulas postadas no canal, ok? Vamos lá! Na última aula, nós falamos de termos fundamentais da oração, que são o sujeito e o predicado. O sujeito é o ser de quem se diz algo, e o predicado é aquilo que se diz sobre o sujeito. Por exemplo, na oração, os falcões capturavam as presas, nós temos falcões como sujeito, e a declaração que se faz sobre o sujeito falcões é que eles capturavam as presas. Portanto, aqui temos a divisão em sujeito e predicado. Então, continuando com esse raciocínio de que o sujeito é o ser de quem a oração declara algo, nós também temos o núcleo do sujeito, que geralmente é a palavra mais importante desse termo da oração. O núcleo do sujeito pode ser um substantivo, como no exemplo, a deputada propôs um projeto à Câmara, em que o sujeito é a deputada e o núcleo do sujeito é o substantivo deputada. O núcleo do sujeito pode ser um pronome, por exemplo, eles não conseguiram concluir a tarefa. O sujeito da oração aqui é eles, e esse próprio pronome, além de ser todo o sujeito, também é o núcleo do sujeito. E o sujeito pode também ter como núcleo as palavras substantivadas, que são aquelas palavras que não são substantivos na língua portuguesa, mas podem ser empregadas nas orações como substantivos. Por exemplo, morrer pela pátria é um ato glorioso. O ser de quem a oração aqui declara algo é o morrer pela pátria. Então, neste caso, o sujeito é morrer pela pátria, a palavra mais importante aqui é morrer, e morrer, neste caso, não é mais o verbo morrer, mas é um substantivo, ou seja, uma palavra que foi substantivada para fazer o papel de núcleo do sujeito. Ok? Falando da relação sobre o sujeito e as vozes verbais, vamos lembrar que existem 3 vozes verbais: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação verbal, e aí será chamado de sujeito agente. Por exemplo, os filósofos gregos desenvolveram várias escolas de pensamento. Neste exemplo, os filósofos gregos, que é o nosso sujeito, praticam a ação verbal de desenvolver. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal, e aí é chamado de sujeito paciente. Exemplo, a Doce Sinfonia foi executada pela orquestra. O nosso sujeito aqui é a Doce Sinfonia, e esse sujeito sofre a ação verbal de ser executada pela orquestra, ou seja, voz passiva, neste caso uma voz passiva analítica, e o sujeito paciente, sofrendo a ação verbal. E aí temos a voz reflexiva, na qual o sujeito, ao mesmo tempo, pratica e sofre a ação verbal. Neste caso, ele será um sujeito agente e paciente. Exemplo, o soldado se barbeou diante do espelho. Aqui eu entendo que o sujeito, o soldado, pratica a ação de barbear-se e ele se barbeia a si próprio, ou seja, ele pratica e sofre ao mesmo tempo a ação verbal. Portanto, ele é um sujeito agente e paciente. E agora vamos para 3 dicas de como achar o tal sujeito da oração. A primeira dica é a seguinte: após identificar o verbo da oração e colocar a oração em ordem direta, você pode fazer as perguntas quem ou que para tentar localizar o sujeito. Por exemplo, os meus pais moram em São Paulo. Aqui eu vou localizar o verbo, temos o verbo morar. E aí eu pergunto, quem moram em São Paulo? Os meus pais. Então, os meus pais aqui são o sujeito da oração. Outro exemplo. A sirene emitia um som agudo. Vou localizar o verbo, que é o verbo emitir, e aí vou perguntar: o que emitia um som agudo? Olha, a sirene emitia um som agudo. Então, a sirene é o sujeito da minha oração.
vendiam-se frutos do mar na beira da praia. Aqui eu vou localizar o verbo, que é o verbo vender. Vendiam-se. Eu entendo que ele está aqui acompanhado do se, porque neste caso eu estou formando uma voz passiva sintética. Então eu posso ler assim: eram vendidos. E aí, o que eram vendidos na beira da praia? Os frutos do mar. Então, os frutos do mar, neste caso aqui, é o sujeito do verbo vender, que está na voz passiva sintética, acompanhado aí do se, que é uma partícula passivadora. Tudo bem? Outra dica para achar o sujeito da oração. Você pega a própria oração e transforma numa pergunta, e tenta responder a essa pergunta de uma maneira bem curtinha, bem sucinta. Se na resposta você puder usar um pronome pessoal do caso reto ou pronome demonstrativo isto, esses pronomes indicarão quem é o sujeito da oração. Veja os exemplos. A vizinha herdou um carro. Aqui temos uma oração declarativa terminando em ponto final. Vou transformar essa oração em pergunta. A vizinha herdou um carro? Sim, ela herdou. Opa, ela quem? Ora, a vizinha. Então percebe que o pronome pessoal do caso reto ela identifica automaticamente quem é o sujeito da oração. Portanto, pegar a oração, transformar numa pergunta e tentar responder de maneira breve usando um pronome pessoal do caso reto ajuda a localizar o sujeito da oração. Os móveis velhos serão reformados. Aqui eu tenho a locução verbal serão reformados, tenho aqui uma voz passiva analítica e eu quero achar o sujeito dessa oração. Vou transformar em pergunta. Os móveis velhos serão reformados? Sim, eles serão reformados. Opa! Eles quem? Os móveis velhos. Pronto. Achei aqui por meio do pronome pessoal do caso reto o sujeito da oração, os móveis velhos. O choro da criança é irritante. Transformando em pergunta, o choro da criança é irritante? Sim, isto é irritante. Isto o quê? O choro da criança. Pronto. Por meio do pronome demonstrativo isto, eu consegui também identificar o sujeito da oração. O legal desse artifício aqui, transformando a oração em pergunta e tentando responder a oração, essa pergunta com o pronome pessoal do caso reto ou com o pronome demonstrativo isto, também ajuda a saber se a oração tem sujeito ou não. Veja o exemplo. Haverá aula amanhã. Transformando em pergunta, haverá aula amanhã? Sim, haverá. Não dá para colocar aqui um pronome pessoal do caso reto e nem o pronome demonstrativo isto. Eu simplesmente vou responder com o verbo haver. E aí, cadê o sujeito dessa oração se eu não consigo encaixar aqui nem o pronome pessoal do caso reto, nem o isto? É simples. Essa oração não tem sujeito, porque o verbo haver aqui está sendo usado com o sentido de existir. E é por isso que ele não tem sujeito, porque ao responder essa perguntinha, eu não consigo colocar um pronome praticando ou sofrendo essa ação verbal de haver. Ok? Então, esse artifício aqui de transformar a oração em pergunta e tentar responder com o pronome pessoal do caso reto ou com o pronome isto, também te ajuda a identificar o sujeito e a verificar se a oração tem ou não sujeito. Beleza? Vamos continuar a nossa aula. Lembre-se dessa regra de ouro aqui. O sujeito nunca pode ser preposicionado. Então, se eu vejo um termo na oração que está antecedido de preposição, eu sei de cara que aquele termo não é um sujeito. Tudo bem? E aí, por que o sujeito não pode ser preposicionado? É simples, porque o sujeito nunca é um complemento da oração. Ele pode ter complementos, mas ele mesmo nunca complementa algo na oração. Por isso que ele nunca é preposicionado. E aí nós temos uma frasezinha aqui que é muito recorrente em redações. É tempo dos alunos fazerem as provas finais. Bem, eu tenho o verbo fazer aqui. E aí, quem vai fazer as provas finais? Os alunos. Então, eu sei que os alunos é o sujeito do verbo fazer. Legal. Só que aí tem uma bela de uma preposição ali diante da palavra os alunos. Tem esse desenho aí que é a preposição de mais o artigo os. Essa oração está escrita de uma maneira errada. O correto seria escrever: é tempo de os alunos fazerem as provas finais. Aí sim, eu faço com que o sujeito não seja preposicionado. Percebe?
Se eu bater o olho e ver um termo preposicionado na oração, esse termo não pode ser o sujeito da oração. E aí, eu, como professor de português, corrigindo redações, eu canso de ver candidatos, vestibulandos, preposicionando o sujeito de maneira errada. Então, eu vou ficar de olho em vocês, hein? Nada de colocar preposição diante do sujeito, ok? Lembre-se dessa regra, ela vai te ajudar muito daqui em diante. Questãozinha para a gente treinar o que a gente acabou de ver até aqui. Considere a frase: liberdade completa, ninguém desfruta. A respeito da estrutura sintática dessa oração, marque a alternativa correta. Eu vou te dar 5 segundos para pausar o vídeo e tentar responder a essa questão. E então, será que você respondeu corretamente? Considerando a frase liberdade completa, ninguém desfruta, qual a alternativa correta? Letra A. Tanto o sujeito como o objeto da oração são compostos. Letra B. O termo completa desempenha a função de núcleo do sujeito. Letra C. A função de sujeito da oração é desempenhada pelo termo ninguém. E letra D. A expressão liberdade completa exerce a função de sujeito composto da oração. Se você respondeu a alternativa C, parabéns! Agora vamos verificar por que é a alternativa C a resposta correta. Analisando essa frase, liberdade completa ninguém desfruta, eu localizo aqui o verbo desfrutar. E aí eu me pergunto, quem desfruta, né? Quem desfruta o quê? Bem, ninguém desfruta a liberdade completa. Então eu sei aqui que ninguém desfruta liberdade completa, está numa ordem direta, me permitindo enxergar ninguém como sujeito da oração. E aí tem gente que vai falar assim, Denilson, como é que ninguém pode ser o sujeito? Se você lembrar alguns minutos atrás, eu falei que o núcleo do sujeito pode ser o substantivo, ou um pronome, ou uma palavra substantivada. E ninguém é um substantivo. Embora ele seja um substantivo indefinido, ninguém é um pronome. E embora ele seja um pronome indefinido, ele é um pronome. Então ele pode ser núcleo do sujeito. Então está aqui. Ninguém é o núcleo do sujeito. Estamos diante de um sujeito simples e a alternativa correta é a alternativa C. Até agora, nós vimos que o sujeito é o ser de quem a oração declara algo, e nós vimos que o núcleo do sujeito é a palavra mais importante desse termo da oração. O núcleo do sujeito pode ser um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada. E aí, eu mostrei para você algumas maneiras, algumas dicas de como achar o sujeito da oração. Agora, nós vamos discutir a classificação do sujeito, que além de localizar o sujeito, é muito comum que os concursos e provas nos peçam para classificá-lo. Nós temos aqui, basicamente, 5 tipos de sujeito. O sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto, o indeterminado e o inexistente. Vamos a alguns exemplos aqui. Como sujeito simples, temos o exemplo a confeiteira fez um bolo de nozes. E aí eu percebo que nesse sujeito a confeiteira, eu tenho apenas um núcleo do sujeito, que é o substantivo confeiteira. Agora, como sujeito composto, eu tenho meus primos e eu jogamos futebol. Neste caso, meus primos e eu é o sujeito, e aqui eu tenho 2 núcleos do sujeito, o substantivo primos e o pronome eu. Então, como eu tenho 2 núcleos dentro do sujeito, eu vou dizer que o sujeito é composto. Os demais tipos de sujeito, oculto, indeterminado e inexistente, nós vamos discutir aos poucos. Mas vamos ficar aqui com uma prévia do que cada um deles significa. Como sujeito oculto, eu vou dizer que o sujeito não está escrito na oração, mas eu consigo enxergar, eu consigo identificar esse sujeito na desinência verbal, que é aquela parte final do verbo. Veja o exemplo. Estudaremos português juntos. Se eu pegar o verbo estudaremos, automaticamente eu sei aqui que o sujeito é nós. Por quê? Por causa da desinência mos, que indica que eu estou diante de um verbo flexionado na primeira pessoa do plural. Nós estudaremos. Então aqui o sujeito é oculto. Já o sujeito indeterminado é quando eu sei que tem alguém que pratica a ação verbal, mas eu não posso identificar esse ser, porque a oração deixa esse ser de uma maneira indeterminada.
Olha o exemplo. Chamaram a polícia ontem à noite. E aí, se eu vir 10 pessoas na rua e disser para você, chamaram a polícia ontem à noite, você não consegue apontar para mim quem das 10 pessoas chamou a polícia. Aliás, você nem pode dizer se foi uma pessoa só, ou se foram duas ou três ou todas. Por isso que esse sujeito é indeterminado. E, como último exemplo, nós temos aqui o sujeito inexistente, que é quando a oração não tem sujeito. É meio óbvio isso, né? Sujeito inexistente, ou seja, o sujeito que não existe, é a oração sem sujeito. Como exemplo, há muitas dúvidas sobre esse assunto. Novamente aqui, o verbo haver está sendo usado com sentido de existir, e nós já aprendemos lá em verbo, e também falamos disso alguns minutos atrás, que o verbo haver com sentido de existir provoca aí a ausência do sujeito na oração. Mas nós vamos agora falar de cada um destes tipos de sujeito com bastante calma e tranquilidade para isso aqui ficar bem gravado na sua memória, ok? Vamos lá então. O sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Beleza. O sujeito composto possui mais de um núcleo, dois, três ou mais. Tranquilo também. Então, exemplos de sujeito simples: tu foste convocado. As nossas preces foram ouvidas. Perceba que aqui as nossas preces é o sujeito. Nós temos três palavras dentro desse sujeito: o artigo as, o pronome possessivo nossas e o substantivo preces. Mas esse sujeito ele é simples porque ele possui apenas um núcleo, que é a palavra preces. Tudo bem? Então, não é porque ele tem três palavras que ele passa a ser composto. Ele continua sendo sujeito simples porque ele possui apenas um núcleo do sujeito. E aqui um exemplo clássico, né? O candidato, o aluno, identifica um sujeito gigantesco lá na oração e já diz que o sujeito é composto. Não caia nessa roubada, hein? Olha o exemplo. A expressa vontade dos cidadãos eleitores é importante na República. Novamente, a expressa vontade dos cidadãos eleitores é importante na República. Eu tenho o verbo ser aqui. E aí eu pergunto, o que é importante na República? Isto, a expressa vontade dos cidadãos eleitores. Então eu sei que tudo isso aí é o sujeito. Beleza, maravilha. Agora, quantos núcleos tem esse sujeito? De cara, você já sabe que cidadãos eleitores não pode ser o núcleo do sujeito, porque tem a preposição ali, ó, dos. Tem a preposição de mais o artigo os. Então, de cara, você já sabe. Como eu não preposiciono o sujeito, cidadãos eleitores não pode ser sujeito. Maravilha. E aí eu fico com a expressa vontade. A é um artigo, expressa é um adjetivo e vontade é um substantivo. É um substantivo aqui no caso abstrato, mas é um substantivo. E eu já aprendi que o núcleo do sujeito geralmente é um substantivo ou um pronome. Beleza, como vontade é um substantivo, ele é o núcleo do meu sujeito. Então percebam que esse sujeito aí, gigantesco, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis palavrinhas, mas ele só tem um núcleo, por isso que ele é sujeito simples. Agora, o sujeito composto vai ter mais de um núcleo. Olha o exemplo. Tu e teus aliados formam um grupo unido. Aqui eu tenho o pronome tu, sendo um núcleo, e aliados, que é um substantivo, sendo outro núcleo. Os carros, as motos e as bicicletas estão sendo vendidos com desconto. Olha lá, aqui eu vou perguntar para a oração, né? O que estão sendo vendidos com desconto? Ou então eu vou transformar essa oração em pergunta, né? Os carros, as motos e as bicicletas estão sendo vendidos com desconto? Sim, eles estão. Eles quem? Os carros, as motos e as bicicletas. Então aqui eu tenho três substantivos e cada um deles é um núcleo desse sujeito composto. Três núcleos, sujeito composto. Beleza? Acho que aqui não tem grandes dificuldades, mas se ligue nesse tipo de questão, porque esse tipo de questão pode sim te induzir ao erro durante uma prova. Tudo bem? E aí uma questãozinha de concurso tranquila para você tentar resolver sozinho aí. Pausa de 5 segundos, tenta mandar bem nessa questão. E então, vamos ler o enunciado. No giral da cozinha arrumavam-se mantas de carne seca e pedaços de toicinho. Ao analisar sintaticamente a oração, deve-se classificar seu sujeito como A. Simples, B. Indeterminado, C. Oculto ou D. Composto. Bem,
Como que eu cheguei à resposta dessa questão? Aliás, a resposta é a D, tá? Se você acertou, parabéns. Se não acertou, tranquilo, vamos ver aí como é que eu cheguei nessa resposta. Primeiro eu peguei a oração, né? No geral da cozinha, arrumavam-se mantas de carne seca e pedaços de toicinho. E aí, eu localizei o verbo, que é o verbo arrumavam. Só que ele está acompanhado do se. E eu desconfio que isso aqui seja uma voz passiva, né? E aí, eu vou transformar essa oração em pergunta. No geral da cozinha arrumavam-se mantas de carne seca e pedaços de toicinho? Sim, eles eram arrumados. Ou eles foram arrumados. Mas eles quem? As mantas de carne e os pedaços de toicinho. Vamos voltar para a oração que está em destaque aqui e perceber por que giral e cozinha não podem ser sujeito. Você já sacou a resposta, né? Giral e cozinha não podem ser sujeito porque eles estão antecedidos de preposição. Olha lá, no giral, da cozinha. Então já saquei que giral e cozinha não eram sujeito. E aí eu tenho carne seca e toicinho. Ambas essas palavras estão antecedidas pela preposição de. E como eu sei que o sujeito não pode ser preposicionado, eu acabei ficando com mantas e pedaços. Beleza, acabei achando o sujeito aqui, né? Mantas e pedaços. Então, as mantas de carne e os pedaços de toicinho é que formam o meu sujeito aqui. Vou colocar a oração em ordem direta agora. Arrumavam-se mantas de carne e pedaços de toicinho no giral da cozinha. Bom, por que eu coloquei o sujeito aqui depois do verbo? Porque isso aqui é uma voz passiva sintética, ok? Então, arrumavam-se mantas e pedaços no giral da cozinha. E aí, acabei de dar a resposta. Se eu sei que o substantivo mantas é um núcleo e o substantivo pedaços é outro núcleo do sujeito, eu tenho um sujeito com dois núcleos. Se esse sujeito tem dois núcleos, ele é um sujeito composto. Então, a resposta aqui é a alternativa D. Tudo bem? Olha lá, volta um pouquinho o vídeo, acompanha novamente a explicação e se isso aqui não ficou muito claro, coloca lá nos comentários do vídeo para que a gente possa discutir e aí elucidar as suas dúvidas, beleza? Continuando então. Vamos falar de sujeito oculto. Quando você ouvir isso aqui ou ler isso numa prova sujeito oculto, o sujeito oculto está brincando de esconde-esconde com você. Ele existe, mas ele está escondido. Cabe a você encontrá-lo. O sujeito oculto, quando está implícito, isto é, quando ele não está expresso, mas pode ser deduzido pelo contexto da oração. Então, ele não está escrito ali na oração, mas eu posso deduzir a sua existência pelo contexto da oração. Ele também é chamado de sujeito elíptico ou sujeito desinencial. Então, guarde que sujeito oculto, ele também pode ser chamado aí de elíptico ou desinencial. Daqui a pouco eu explico por quê. Então, olha lá, primeiro exemplo. Terás uma promoção em breve. Transformando em pergunta, terás uma promoção em breve? Sim, tu terás. Opa! Por causa do verbo ter ali, eu vejo que pela desinência dele, o sujeito é tu. Ora, o sujeito não estava escrito, mas eu consegui, por meio da desinência do verbo, identificar esse sujeito. Então, ele é um sujeito oculto. Preparamos uma festa surpresa para nossa amiga. Preparamos uma festa surpresa? Sim, nós preparamos. Maravilha! Quando eu respondo essa pergunta, aparece aqui o nós. E o nós, eu vejo que ele é o sujeito do verbo preparar por causa da desinência mos. Então, nós preparamos. O sujeito estava escondido aí o tempo todo, eu sei quem é ele, consigo identificá-lo, ele só estava oculto. Faço parte de uma banda de rock. Legal. Faço parte de uma banda de rock? Sim, eu faço. Maravilha. Para responder ao verbo fazer, eu usei o sujeito eu, ou seja, sujeito oculto. Recebereis uma boa notícia. Transformando em pergunta, recebereis uma boa notícia? Sim, vós recebereis. Maravilha! Aqui eu consegui localizar o sujeito vós por meio da desinência verbal eis. Tudo bem? Então, o sujeito oculto, ele estava aí o tempo todo, só que ele não estava expresso na oração. Mas eu consegui deduzi-lo pelo contexto, usando aí as desinências verbais. E aí, por que esse sujeito recebe o nome de elíptico? Porque a elipse é um recurso na língua portuguesa que a gente usa para omitir um termo que é subentendido pelo contexto.
Quando eu falo assim, estudo português, eu não preciso dizer eu estudo português. É característica da língua portuguesa que eu possa omitir esse sujeito porque ele é subentendido no contexto. Então, isso aí é o que a gente chama de elipse. Por isso que o sujeito oculto também é chamado de elíptico. Além de ser chamado de elíptico, o sujeito oculto pode ser chamado de desinencial, porque, como eu falei, é nas desinências verbais que a gente consegue indicar ali a existência e a identificação desse sujeito oculto. Então, por isso que ele também, além de ser chamado de oculto, pode ser chamado de desinencial. Lembrando que a desinência é a parte final do verbo, né, que vai me indicar o modo, o tempo, o número e a pessoa em que esse verbo está flexionado. Lembra disso? Não? Assista aos vídeos de verbos para você ter aí uma noção desse tipo de teoria verbal. E aí mais uma questãozinha adaptada. Considere a frase: nunca tivemos censura prévia em obra de arte. Em relação ao sujeito dessa oração, pode-se afirmar que a. Ele está oculto. B. Ele é composto. C. Ele é inexistente. Ou D. Ele está invertido. Bem, vamos ler aqui a oração. Nunca tivemos censura prévia em obra de arte. Qual é o verbo aqui? É o verbo ter. Tivemos. Nunca tivemos censura prévia? Não, nós nunca tivemos. Nós nunca tivemos. Então eu sei que o sujeito aqui é nós. Mas ele está escrito na oração? Não. Se ele não está escrito, mas eu consigo perceber a sua existência e a sua identificação por meio da desinência verbal, maravilha, ele é um sujeito oculto. Então, novamente, eu tenho a oração, nunca tivemos censura prévia em obra de arte, transformo em pergunta, nunca tivemos censura prévia em obra de arte? Sim, nós nunca tivemos, ou não, nós nunca tivemos. Beleza. E aí eu sei que o sujeito é nós. O sujeito pode ser identificado pelo contexto e pela desinência do verbo. Por isso que ele é um sujeito oculto, ou elíptico, ou desinencial. E aí a alternativa correta, alternativa A. Não confunda sujeito oculto com sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é o pum no elevador. Quando alguém solta o pum no elevador, ninguém levanta a mão dizendo, ah, fui eu, né? E aí a gente acaba comentando assim, ah, soltaram um pum no elevador. Veja bem, eu não consigo dizer se foi uma pessoa, se foram duas pessoas. Eu não consigo apontar para a pessoa e falar para ela, não faça mais isso, meu nariz não é pinico, né? Enfim. Mas, só para você lembrar que o sujeito indeterminado ele existe. Só que eu não posso dizer com certeza quem pratica a ação verbal, tudo bem? Então, olha lá, o sujeito indeterminado é quando não se pode indicar o agente da ação verbal. Em português, o sujeito pode ser indeterminado por dois principais modos, que são usar o verbo na terceira pessoa do plural, sem termos antecedentes. Então, olha lá, aqui a gente já tem um exemplo, né? Soltaram um pum no elevador. Esse verbo está na terceira pessoa do plural, não tem nenhum termo antecedente que me diga quem foi que fez esse ato imundo, que acontece, infelizmente, mas enfim. Então, aqui temos um sujeito indeterminado. Outro exemplo, jogaram lixo na rua. Jogaram lixo na rua? Sim, jogaram lixo na rua. Eu tenho o verbo jogar aqui. Aí alguém pode falar assim, sim, Denilson, eles jogaram o lixo na rua, mas eles quem? Ou elas quem? Então percebe que esse sujeito ele existe, mas eu não sei quem foi, por isso que ele é indeterminado. Então aqui eu tenho o verbo jogaram na terceira pessoa do plural, mas eu não tenho nada antes dele dizendo quem foi que fez esse ato aí imundo também. Outro ato execrável, abandonaram um cãozinho. Abandonaram um cãozinho? Sim, eles ou elas abandonaram, mas eles quem? Elas quem? Se eu não puder identificar quem são essas pessoas, eu estou diante de um sujeito indeterminado. Tudo bem? Então lembre-se aqui dessa primeira ocorrência de sujeito indeterminado. Um verbo na terceira pessoa do plural, eles ou elas, mas sem termos antecedentes, me dizendo quem são essas pessoas. Beleza? O segundo caso vai ser com o verbo ativo, ou seja, com o verbo na voz ativa, na terceira pessoa do singular, acompanhado do índice de indeterminação do sujeito, que aqui vai ser o nosso se. Mas, Denilson, você não falou que o se é o pronome passivador? Sim,
Mas nas orações com sujeito indeterminado, ele é o que chamamos de índice de indeterminação do sujeito. Para ficar mais claro, veja o exemplo. Precisa-se de operários. Precisa-se de operários. De cara, como você está acompanhando com atenção a aula, você já sabe que operários aqui não é o sujeito. Como que eu sei que operários não é o sujeito? Porque tem a preposição antes dele. E eu sei que o sujeito nunca é preposicionado. E aí eu vou me perguntar, precisa-se de operários? Sim, alguém, que eu não sei quem é, precisa de operários. Por isso que esse se é um índice de indeterminação do sujeito, porque ele significa assim, alguém, alguma pessoa. Eu não posso apontar quem é que precisa de operários. Por isso que esse se é o índice de determinação do sujeito e o sujeito aqui ele é indeterminado. Devagar se vai ao longe. Aí eu tenho o verbo ir aqui, que está flexionado na forma vai. Pergunto para você, quem é que devagar vai ao longe? Ah, qualquer pessoa. Não sei quem, mas devagar qualquer um vai ao longe. Então percebe que esse se significa qualquer um, todo mundo, alguém que eu não sei quem é? Esse se que me dá essa ideia de indeterminação do sujeito é o que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. Tudo bem? Fique bem tranquilo, bem tranquila com esse se, faça exercícios. E aí já te adianto, né? A palavra ser e a palavra que na língua portuguesa são aí desafios para a nossa paciência. Mas a gente estuda português para isso, para entender para que eles servem. Beleza? Então vamos lá, bola para frente. Compare essas orações que eu vou colocar aqui agora na tela. Deixaram os brinquedos espalhados. Deixaram os brinquedos espalhados. Quem deixou? Não sei, deixaram. Agora olha a segunda. As crianças, deixaram os brinquedos espalhados. Percebeu que na segunda, como eu coloquei as crianças antes do deixaram, eu percebo que o sujeito aqui, ele não é mais indeterminado, eu consigo identificar quem é esse sujeito? Beleza. Então, na primeira oração, com o verbo na terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado. Mas, quando eu coloquei um termo antecedente dizendo quem é esse eles ou elas que deixaram os brinquedos espalhados, o sujeito passa a ser oculto. Veja bem, as crianças, ponto de interrogação. E aí eu começo uma nova oração. Deixaram os brinquedos espalhados. Aí eu vou perguntar aqui, deixaram os brinquedos espalhados? Sim, elas deixaram os brinquedos espalhados. Elas quem? As crianças. Então, esse sujeito elas, que não está expresso aí na oração, é um sujeito oculto. Maravilha? E aí você me pergunta, mas Denilson, não seriam aqui as crianças o sujeito do verbo deixaram? Não, porque se as crianças fosse o sujeito do verbo deixar, eu não teria um ponto de interrogação aí separando as crianças do verbo, porque eu não separo o verbo do seu sujeito, tá bom? Então, as crianças aí é mais uma perguntinha nominal, né? As crianças? Será? Deixaram os brinquedos espalhados. Nessa oração aqui, o sujeito é oculto. Cuidado, tá bom? Então, atenção. Com o verbo na terceira pessoa do plural sem antecedentes, sujeito indeterminado. Mas, se houver termos antecedentes que indiquem quem é esse sujeito, aí ele não é mais indeterminado, ele é oculto. Outra dupla de orações aí para compararmos. Vive-se bem nesta cidade. Aqui o verbo viver não está em voz passiva, né? Eu não vou dizer é vivido bem nesta cidade. Ué, se isso aí não é uma voz passiva sintética, então deve ser uma voz ativa, né? Vive-se bem nesta cidade. E aí eu tenho esse se. Se não é voz passiva, eu vou tentar ver se esse se aí não é índice de determinação do sujeito. Qualquer pessoa vive bem nesta cidade. Opa, o se equivale a qualquer pessoa, qualquer um, todo mundo. Então, aqui ele é um índice de determinação do sujeito, percebe? Agora, alugam-se barcos de pesca. Aqui eu estou diante de uma voz passiva, porque barcos de pesca são alugados. Maravilha! Então não posso confundir o índice de indeterminação do sujeito, que é usado nas orações com sujeito indeterminado, com a partícula passivadora se, que é usada na voz passiva sintética. Então, olha lá. Na primeira, vive-se bem, qualquer um vive bem nesta cidade, sujeito indeterminado. Alugam-se barcos, barcos são alugados.
Aqui o sujeito é simples e paciente, porque ele sofre a ação verbal de ser alugado. Maravilha? Então, atenção, não confunda o índice de indeterminação do sujeito com o pronome passivador, que a gente usa na voz passiva sintética. Ah, Denilson, vai dar trabalho. Vai. Se fosse fácil, gente, todo mundo tirava 10 em prova de português, a gente era feliz e a vida seria maravilhosa. Mas a realidade nos bate a porta. A gente tem que agora amadurecer o nosso conhecimento de gramática para sermos suficientemente aí capazes de diferenciar o C, índice de determinação do sujeito, do C, pronome passivador ou partícula passivadora que é usada na voz passiva sintética. Maravilha? E aí, como eu sei que você é uma pessoa que está mandando bem, você vai responder agora muito prontamente essa questão. Discutem muito lá. Na oração acima, o sujeito é simples, indeterminado, oculto, composto ou determinado? Ora, discutem muito lá? Sim, eles discutem, mas eles quem? Ué, o verbo está na terceira pessoa do plural, mas não tem aí me dizendo quem são eles ou quem são elas. Maravilha, sujeito indeterminado, alternativa B. Então, olha lá, correção. Discutem muito lá. O verbo está na terceira pessoa do plural. E ele não tem termos antecedentes que indiquem quem pratica essa ação verbal de discutir. Logo, temos o sujeito indeterminado. Alternativa B. Agora, essa aqui, quando cai em concurso, tem gente que recorre aí todos os artifícios espirituais e religiosos, mas não adianta, gente. A responsabilidade é nossa de fazer a análise sintática e responder corretamente a questão. Vou te dar aí 5 segundos para pausar o vídeo, leia com atenção o exercício e responda corretamente a questão. Respirando, voltando, sem surtar. Indique a alternativa em que há ocorrência de índice de indeterminação do sujeito. Bom, eu já sei que quando tem o índice de indeterminação do sujeito, o meu sujeito é indeterminado. Maravilha, índice de indeterminação, sujeito indeterminado. Né? E aí eu tenho 4 orações aqui. A. Arrependa-se antes que seja tarde. B. Cuida-se de crianças e idosos. C. Consertam-se relógios. E D. Cumprimentaram-se antes do torneio. E aí, qual foi a alternativa que você respondeu? Se você indicou a alternativa B, parabéns! Esse C é um índice de indeterminação do sujeito. Mas vamos agora fazer uma análise das outras alternativas e verificar por que esse C aí não é índice de indeterminação. Na letra A, nós temos o verbo arrepender-se, e nós já estudamos esse verbo lá no capítulo de classificação verbal, em que vimos que ele é um verbo pronominal. Quando o verbo é pronominal, o pronome faz parte do verbo. Então, neste caso, o ser é parte integrante do verbo arrepender-se. Se ele faz parte do verbo, ele não pode ser um índice de determinação do sujeito, tudo bem? E aí a resposta, né? O verbo cuidar está na voz ativa. O termo de crianças e idosos está preposicionado. Então, ele não é o sujeito da oração. De crianças e idosos tem a preposiçãozinha dele na frente. Então, isso aí não é um sujeito. O sujeito não está escrito na oração. Porém, não se sabe quem é que cuida de crianças, porque o verbo, né, cuida, ele está junto de um ser ali, que significa que alguém cuida de crianças. Eu só não sei quem que é essa pessoa. Então, aqui o sujeito é indeterminado, e esse ser é um índice de indeterminação do sujeito, o que coloca a alternativa B como resposta do exercício. Na C, consertam-se relógios. Se você já está ficando craque na análise sintática, você já percebeu de cara que aqui nós temos uma voz passiva. Relógios são consertados. Então, aqui, consertam-se é uma voz passiva sintética. Esse C é o nosso pronome apassivador. Na letra D, cumprimentaram-se antes do torneio. Opa! Esse C aí, ele é um pronome reflexivo. Por quê? Porque eu entendo aqui que as pessoas cumprimentaram umas às outras. Então, embora o sujeito aqui seja indeterminado, porque o verbo está na terceira pessoa do plural,
Só que o ser, como índice de indeterminação do sujeito, ele só ocorre com o verbo na terceira pessoa do singular. De cara, esse ser não podia ser índice de indeterminação porque o verbo está no plural. Mas como o verbo está na terceira pessoa do plural, o sujeito é sim indeterminado. Mas você não pode achar porque o sujeito é indeterminado, esse ser aí passa a ser índice de indeterminação do sujeito. Novamente, o índice de indeterminação do sujeito só ocorre com o verbo na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Aqui nós temos uma voz reflexiva e esse ser é um pronome reflexivo. Maravilha? Não entendeu? Manda nos comentários, me manda e-mail, dá uma lidinha na gramática, manda pensamentos positivos para que a minha explicação possa ser suficiente ou para que ela possa pelo menos te ajudar a entender melhor esse conceito aqui. Tudo bem? Já te adianto uma coisa. Quando cai questões aí com partícula passivadora e índice de determinação na mesma questão, geralmente a galerinha tem uma dificuldade para fazer análise sintática. Por isso, é legal que você vá treinando esse tipo de exercício antes das provas. Tudo bem? E aí vamos falar do tal do sujeito inexistente, aquele que, como diria Padre Quevedo, não existe. O sujeito será inexistente nas orações sem sujeito? Legal, meio óbvio isso, né? Nas orações sem sujeito, a gente emprega os verbos impessoais. E aí você me pergunta, o que são verbos impessoais, Denilson? Bem, são aqueles verbos aos quais a gente não pode atribuir nenhum sujeito. A gente não pode dizer que alguém pratica ou sofre a ação verbal. Então, olha lá. Haverá muitos manifestantes. Fazendo a pergunta, haverá muitos manifestantes? Sim, haverá. Percebe aqui que eu não consigo colocar um pronome, do caso reto, um isto, porque esse verbo haver aí, ele está sendo usado com o sentido de existir. E neste caso ele não tem sujeito. Tá bom? E aí, tanto ele não tem sujeito que ele permaneceu no singular. Ele não está flexionando junto com a palavra manifestantes no plural. Faz 2 anos desde o último encontro da turma. Faz 10 anos? Faz 10 anos. Nossa, eu falei 2 anos aqui, tá ficando velho, hein? Vou trocar os óculos. Vamos lá de novo. Faz 10 anos? Sim, faz 10 anos. Aqui o verbo fazer está sendo usado com sentido de tempo decorrido. E a gente já aprendeu lá no capítulo de verbos que qualquer verbo que faça menção a tempo decorrido também não tem sujeito. Passa da meia-noite. E aí, passa da meia-noite? Sim, passa. Eu não consigo atribuir essa ação a ninguém. Eu só estou dizendo a hora. Todo verbo que indica tempo, ele também é um verbo impessoal. Portanto, a oração fica sem sujeito. Outros exemplos? Era setembro. Sim, era. Não tem sujeito. São 7 horas. Sim, são. E aí, eu falei para você no capítulo de verbos que o verbo ser ele é um verbo anômalo. E expliquei que mesmo quando ele não tem sujeito, se a oração estiver no plural, ele tende a ir para o plural, tá bom? Então não é porque ele está no plural que ele tem sujeito, não. Ele é verbo impessoal, a oração é sem sujeito, temos o sujeito inexistente, porque esse verbo está indicando o tempo. E o último exemplo, chove em Curitiba. Sim, chove. O verbo chover é um verbo que indica fenômeno meteorológico. Qualquer verbo que indique fenômeno meteorológico também é um verbo impessoal, o que provoca aí oração sem sujeito, sujeito inexistente. Está ventando muito hoje. Sim, está ventando. Aqui nós temos uma locução verbal e o verbo principal é um verbo que indica fenômeno meteorológico. Então aqui a oração fica sem sujeito. E aí um exercício tranquilo, né? Considere a tirinha a seguir. Aí temos os personagens numa ilha deserta e eles estão conversando. Sabe o que eu me pergunto? O quê? Por que há sempre só uma árvore nas ilhas desertas? Legal. No segundo quadrinho, o sujeito da oração é oculto, indeterminado, inexistente, desinencial ou simples. Bem, por que há sempre só uma árvore nas ilhas desertas? Você consegue localizar o verbo aqui? É o verbo haver. E o haver aqui está sendo usado com o sentido de existir. Porque existem sempre, né? Porque existe sempre só uma árvore nas ilhas desertas. Ou seja, verbo haver com sentido de existir, eu sei que ele não tem sujeito. Então, no segundo quadrinho, o sujeito da oração é
inexistente. Por que há sempre só uma árvore nas ilhas desertas? Verbo haver possui o sentido de existir, portanto é um verbo impessoal, e os verbos impessoais são usados nas orações sem sujeito. Sujeito inexistente, alternativa C. Maravilha? Beleza. Bom, para nós finalizarmos essa aula, vamos agora fazer algumas considerações rápidas sobre as posições do sujeito na oração. O sujeito pode vir antes do predicado, que é o que a gente chama de ordem direta, né, que é a ordem mais natural da língua portuguesa, mas o sujeito pode vir depois do predicado, e aí vai ser a ordem inversa. E aqui, quando o sujeito vem na ordem inversa, é que a gente tem que tomar cuidado para não fazer a análise sintática de uma maneira preguiçosa. A gente tem que fazer a análise sintática com calma. Indica o verbo, coloca a oração em ordem direta, acha o sujeito com tranquilidade, e aí você tende a acertar as questões, né, de uma maneira mais tranquila. Então, olha lá. Apagaram o incêndio os bombeiros. Bem, cadê o verbo dessa oração? É o verbo apagar. Só que ele está no plural, ó. Apagaram. E aí eu vou perguntar, né? Apagaram o incêndio os bombeiros? Sim, eles apagaram. Eles quem? Quem é que está na terceira pessoa do plural aqui? Os bombeiros. Legal, achei o sujeito. Então aqui nós temos o sujeito, os bombeiros. E aí uma coisinha também para você pensar a partir de agora. A gente não pode usar vírgula entre o verbo e o sujeito quando eles estiverem próximos na oração. Então, se eu tenho o sujeito perto do verbo, seja antes ou depois do verbo, eu não vou colocar uma vírgula entre eles, tudo bem? Então, olha lá. Átila foi o rei dos hunos. O sujeito aqui é Átila e o verbo aqui é o verbo ser, que está conjugado no pretérito perfeito, foi. Dos hunos, Átila foi o rei. Saímos da ordem direta, passamos para a ordem inversa, mas aqui o verbo e o sujeito continuam próximos, então eu não vou colocar vírgula entre os dois. Dos hunos, o rei, Átila foi. Aqui eu dei uma inversão um pouquinho mais profunda da oração, mas ainda o sujeito está perto do verbo. Então, quando o sujeito e o verbo estiverem lado a lado, eles não serão virgulados. Tudo bem? Aí, o grande sábio ali, né, que andava com Átila, vai perguntar: por que não posso separar o sujeito e o verbo com vírgula? Porque esses dois termos têm uma ligação direta entre si. O sujeito é o ser que ou pratica a ação verbal, ou sofre a ação verbal, ou ao mesmo tempo pratica e sofre a ação verbal. Não há necessidade de colocar vírgula entre o sujeito e o verbo se eles estiverem próximos na oração. Agora, se entre o sujeito e o verbo surgir alguma outra coisa que não deveria estar lá, aí a gente acaba usando a vírgula para marcar aí que houve uma pausa de raciocínio. Tudo bem? Então guarde com carinho aí essas considerações sobre as posições do sujeito na oração e sobre o uso da vírgula entre o verbo e o sujeito. Chegamos então ao fim da nossa aula. Maravilha, dá para se espreguiçar. Sei tudo sobre sujeito agora, né, Denilson? Então, você não sabe tudo sobre sujeito. Eu, como professor de português, não sei tudo também. De vez em quando eu preciso voltar à gramática para fazer uma revisão. De vez em quando eu encontro um ou outro exercício que eu preciso pensar com mais tranquilidade para chegar à resposta correta. E é para isso que a gente está estudando juntos, tudo bem? Então vamos lá. Vamos agora retomar o que a gente viu nessa aula para solidificar aqui na nossa cabecinha o que a gente acabou de ver. Sujeito é o ser de quem a oração declara algo. Maravilha, tudo certo. O núcleo do sujeito é a palavra mais importante desse termo da oração. Pode ser um substantivo, pode ser um pronome, pode ser uma palavra substantivada. E aí eu tenho os tipos de sujeito. O sujeito simples, que possui apenas um núcleo. O sujeito composto, que possui mais de um núcleo. O sujeito oculto, que está implícito no contexto. O sujeito indeterminado, que não pode ser identificado. E o sujeito inexistente, que é usado na oração sem sujeito, ou seja, ele não existe. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre predicado, que é a declaração que fazemos a respeito do sujeito. Espero que essa aula tenha te ajudado. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para receber aí a notícia de que chegou uma aula nova para que você possa continuar acompanhando o nosso programa. E se você tiver qualquer dúvida, pode me mandar e-mail, pode usar os comentários aí para fazer a explanação das suas dúvidas, para colocar aí aquilo que está te causando mais dificuldade. E olha, como professor,
eu estou trabalhando para te ajudar a ir bem nas provas e concursos. Então também preciso que você me diga se a minha explicação está sendo boa, se a minha explicação está sendo suficiente, ou se eu preciso formar um novo material sobre algum conteúdo para que possa ficar mais claro, para que possa ficar aí mais útil a existência desse canal, tudo bem? Então, desejo a você bons estudos, desejo que você continue alcançando seus objetivos, estudando não só a língua portuguesa, mas tudo aquilo que vai cair no seu concurso, e espero te ver na próxima aula. Um grande abraço, tchau, tchau!